Bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de como que a gente delimita o reino dos fungos, como que a gente observa a linhagem dos fungos, qual a sua origem, quais os eventos evolutivos que aconteceram que caracterizam os fungos, né? Então, essa aula agora eu quero resgatar para vocês vou contar uma história, né? Imaginem, há 1 bilhão 500 milhões de anos atrás, quando a vida ainda existia apenas lá na água, né? Então, um grande grupo de organismos, com uma organização muito simples, mas já eucariontes, né? Aquáticos, seres unicelulares com flagelos, uma organização muito simples, muito parecido com hoje, uns organismos hoje que a gente conhece, que são os coanoflagelados, tá? Esses organismos, eles deram origem a duas grandes linhagens. Uma delas é a linhagem dos animais e outra a linhagem dos fungos, tá? Bem, como eu já falei para vocês, os animais, a forma de nutrição dos animais é por ingestão e dos fungos é por absorção, certo? Então, a digestão, no caso dos fungos, acontece extracorporal, né? E apenas a absorção dos micronutrientes para os fungos, tá? Então, percebam que essa é uma das grandes diferenças desses dois grandes reinos, dos animais e dos fungos. E percebam também que, por mais que exista essa diferença, eles têm um ancestral comum. Então, eles são, do ponto de vista filogenético, eles são grupos irmãos, tá? Aqui, mostrando para vocês uma imagem, principalmente dos 3 grandes reinos eucariontes, no caso das plantas, dos animais e dos fungos, a gente percebe claramente que as plantas estão muito mais distantes dos fungos do que os animais propriamente. Ou seja, os animais e os fungos são mais próximos do ponto de vista evolutivo, eles têm uma origem comum, né? Uma característica que é possível a gente pontuar para mostrar essa diferença evolutiva é que as plantas, elas são autotróficas. Elas produzem o seu próprio alimento. Enquanto isso, os animais e os fungos não. Eles são heterotróficos. Os animais, no caso, por ingestão, né? E os fungos por absorção. Mas uma outra característica muito importante que separa os fungos dos animais é a estrutura somática. Lembra que eu disse para vocês que os fungos, na maior parte do seu ciclo de vida, eles são haploides ou dicarióticos. Os animais são diploides. Ok? Então tá. Aqui uma árvore filogenética, né? Um cladograma, com base em dados moleculares, né? Com marcadores moleculares, mostram então que os fungos, né? Juntamente com um outro grupo de organismos muito pouco estudado, que são Microsporidia, eles formam uma linhagem que é irmã dos fungos, ou seja, tem uma ancestralidade comum com os animais. Tá? Percebam quão distante é essa relação com as plantas. Tá? E aqui nessa imagem eu mostro para vocês também, eu ressalto aqui os mixomicetes e os zoomicetes, também conhecido como fungos aquáticos. Na verdade, esses dois grupos de organismos, que hoje pertencem a protozoa e cromista, respectivamente, foram em algum momento estudados entre os fungos. Assim como os fungos foram estudados como plantas. Lá na época de Linneu, por exemplo, existiam apenas 2 grandes grupos de organismos, 2 grandes reinos. O reino das plantas e o reino dos animais. E os fungos eram colocados aqui como organismos crípticos. Por quê? Porque sempre associados a ambientes úmidos, né? E por conta disso, então, eles eram considerados plantas. Tá? Bem, mas vamos considerar esse cenário de Linneu. Se nós encontrássemos um organismo
com essas características aqui, como é que a gente ia classificá-lo? Como animal ou como planta? Vamos lá. Reserva de glicogênio. Bom, quem tem reserva de glicogênio são os animais, certo? Ciclos de vidas elaborados e variados. Reprodução por esporos. Bom, se tem esporos, só pode ser planta. Sapróbios e simbiontes. Ergosterol nas membranas celulares. Ergosterol nos animais tem colesterol nas membranas celulares. Quitina na parede. Bem, se tem quitina, se tem parede, deve ser planta. Mas a parede das plantas é composta por celulose. Não são móveis. Apresentam sua estrutura somática em forma de levedura ou filamentosa, no caso as hifas e o micélio. Apresentam um micélio haploide na maior parte do seu ciclo de vida, ou dicariótico. E são heterótrofos. Não são autótrofos como as plantas. São heterótrofos como os animais, mas não por ingestão. São heterótrofos, é um heterótrofo por absorção. Como que nós classificaríamos esse organismo? No reino dos fungos. E isso aconteceu muito recentemente. Na verdade, é uma proposta de Whittaker, né? Que ele publicou vários trabalhos nesse período de 59 a 69, né? Que foi o período, então, que aconteceu a publicação do quinto reino, o reino dos fungos. Tá? Ok. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês os eventos evolutivos que caracterizam a linhagem dos fungos, né? Bom, aqui está a linhagem dos fungos, representada por 5 principais filos, né? Quitridimicota, zigomicota, glomeromicota, ascomicota e basidiomicota. Tá? Claro, em sistemas de classificação mais recentes existem outros filos ou outros grupos de organismos que foram propostos recentemente, mas tradicionalmente são esses 5 filos. Tá? O reino dos fungos é composto por 5 filos principais. Tá? Todos esses organismos, todas as espécies desses filos são eucariontes e são heterotróficos por absorção, diferentemente dos animais. Tá? Bem, que é o grupo irmão dos fungos e que com os fungos apresentam uma ancestralidade comum. Tá? O primeiro evento evolutivo importante que eu gostaria de pontuar é exatamente a perda da fase fagotrófica. Lembram que o ancestral dos fungos e dos animais vivia lá na água e tinha um flagelo, certo? Como dá para ver aqui, nessa estrutura. Tá? Teoricamente, a sua forma de nutrição era por fagocitose. Eles fagocitavam, englobavam pequenas partículas, né? Ou pequenos organismos e digeriam internamente. Então, uma parte desses ancestrais continuou fazendo essa função, obtendo energia dessa forma, por ingestão, e deu origem à linhagem dos animais, e uma outra parte se diversificou. Perdeu essa capacidade, essa fase fagotrófica. Passou a secretar um complexo enzimático no ambiente e absorver micromoléculas, né, a partir dessa condição. Né? Então, a gente vê duas condições diferentes. Então, o primeiro evento evolutivo que caracteriza a linhagem, a diversificação evolutiva dos fungos é a perda da fase fagotrófica. Tá? Aqui, então, nesse cladograma basal está os Chytridiomycota, né? Que são aqueles fungos aquáticos. Tá? E por isso eles ocupam uma posição basal nesse cladograma em relação aos outros organismos. Eles ainda retêm estruturas como o flagelo que são dos seus ancestrais, dos ancestrais dos fungos. Embora a gente encontre esses organismos hoje, a gente consegue, eles ainda apresentam uma estrutura como o flagelo, claro que é uma característica que permite locomoção no ambiente aquático, de onde são esses fungos, mas que teoricamente é uma característica ancestral dos fungos. Tá? Bem, a
partir daqui, todos os fungos que são principalmente terrestres, o zigomicota, glomeromicota, ascomicota e basidiomicota, não apresentam flagelo. Tá? Ou seja, um outro evento evolutivo muito importante que a gente pode pontuar nesse momento da evolução é a perda do flagelo. Tá? Notem, flagelo é apenas um em fungos. Tá? Existem outros organismos que não são fungos que apresentam 2 flagelos, mas se tiver flagelo, vai ser somente em Chytridiomycota, somente nos fungos aquáticos e apenas um flagelo. Tá? Esses fungos também, a partir de Chytridiomycota, não apresentam centríolo. Né? O centríolo é uma estrutura que é responsável pela formação do fuso na hora da separação das cromátides, na mitose e na meiose. Tá? É claro que acontece mitose e meiose, é claro que acontece a formação do fuso em zigomicota, glomeromicota, ascomicota e basidiomicota. A diferença é que é apenas uma outra estrutura que faz isso. São os spindle pole bores, ou os corpos do fuso polar, os SPBs. Tá? Bem, juntamente com os Chytridiomycota, os zigomicota e os glomeromicota são cenocíticos. Lembra que eu mostrei para vocês isso antes? Né? Ou seja, apresentam hifas sem septação regular. Tá? Já os ascomicota e os basidiomicota, eles são regularmente septados. E por conta disso, algumas estruturas algumas espécies produzem estruturas reprodutivas macroscópicas, como os cogumelos e orelhas de pau, que estão aqui em ascomicota e basidiomicota. Tá? Mas o interessante de tudo é que, nesse ponto da evolução, o evento que aconteceu foi a septação regular do micélio. E uma outra condição associada a essa septação regular é a fase dicariótica, que a gente observa somente em ascomicota e basidiomicota. Tá? Então, relembrando, 3 importantes eventos evolutivos caracterizam a linhagem dos fungos. A perda da fase fagotrófica, tá? Que não é observada em nenhuma espécie, nenhum representante dos fungos. Tá? A perda do flagelo, que é observado apenas no único grupo que é aquático, principalmente aquático, né? No caso dos Chytridiomycota. Tá? E a septação regular do micélio, que ocorre somente em ascomicota e basidiomicota, e por consequência a fase dicariótica. Até então, glomeromicota, zigomicota e Chytridiomycota são cenocíticos. Ok? Uma pergunta muito importante que está na cabeça dos micólogos, ou seja, daqueles cientistas que estudam os fungos, né? Os estudiosos dos fungos, quantas espécies de fungos existem no planeta? Bom, existem uma série, um grande número de estimativas, de trabalhos que dizem que existem 700 mil espécies, até trabalhos que dizem que tem 10 milhões de espécies. Então, as estimativas variam de 700 mil a 10 milhões de espécies. Né? Mas as estimativas mais aceitas pelos micólogos internacionais é de que esse número, na verdade, esteja entre 1,5 a 5 milhões de espécies. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora um sistema de classificação, aqui, onde mostra nesse retângulo a delimitação do reino dos fungos, né? Os metazoos, ou seja, os animais ou o grupo irmão dos fungos, né? E aqui a gente pode ver o percentual de cada grupo do número de espécies que são conhecidas. Bem, até então são conhecidas em torno de 100 a 120 mil espécies de fungos. Se aquela estimativa de 5 milhões estiver correta, o que a gente conhece hoje é menos do que 5% daquilo que ainda existe, daquilo que ainda a gente precisa descrever e trazer à luz da ciência. Tá? Bem, percebam aqui que
Aqui está nesse retângulo vermelho os Chytridium micota, né, alguns representantes deles. Né, e os Chytridium micota, na verdade, representam 1% das espécies conhecidas. Se são conhecidas 100 mil espécies, 1% significa 1000 espécies. 1000 espécies são Chytridium micota. 1000 espécies de Chytridium micota, de fungos, principalmente aquáticos, são conhecidos. Né? Outro 1% é de zigomicota, juntamente com glomeromicota. Né? Esses dois filos representam 1%, ou seja, outras 1000 espécies são de zigomicota e de glomeromicota. Né? E 98%, ou seja, a grande maioria das espécies, aproximadamente 98 mil espécies ou mais, são basidiomicota e ascomicota. Claro que existe uma diferença proporcional, né? Basidiomicota é representado aqui por 34%, e mais da metade dos fungos estão no filo ascomicota. Tá? Por quê? Por que basidiomicota e ascomicota são mais conhecidos? É porque eles realmente são mais diversos, têm mais espécies do que zigomicota e Chytridium micota e glomeromicota? Na verdade, se vocês olharem aqui, nessa linhagem, nesse subfilo agaricomicotina e nesse outro subfilo pesizomicotina, esses dois subfilos é onde estão os macrofungos. Pois é. Essa é uma explicação para que a gente conheça o maior número de espécies em ascomicota e basidiomicota, a presença dos macrofungos, né, que foram os primeiros fungos a serem estudados e, tradicionalmente, apresentam o maior número de micólogos estudando esses fungos. Né? Os microfungos, principalmente esses que são mais crípticos, né, os aquáticos ou os zigomicota, glomeromicota, apresentam um número menor de especialistas trabalhando com esses grupos de fungos hoje. Né? E, além disso, eles são microscópicos, são difíceis, precisam de equipamentos específicos para a observação desses organismos. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que esse sistema de classificação, aqui, ele é o mais recente. Na verdade, esse sistema de classificação de Hibbett e colaboradores, 2007, ele é um consenso internacional. Na verdade, são vários micólogos que configuram na autoria desse trabalho. E nesse trabalho, eles apresentam um sub-reino, o sub-reino de Cária, que é onde estão os ascomicota e os basidiomicota. Né? Então, gente, aqui eu mostro para vocês, de modo geral, assim como eu comecei a aula falando sobre diversidade, mostrando diferentes formas, diferentes espécies de macro, micro, diferentes estratégias de obtenção de energia, aqui eu encerro a aula de fungos, mostrando para vocês, nesse quadro, um apanhado geral sobre a diversidade dos fungos. Conhecemos muito pouco. Fungos é um grupo ainda pouco explorado, carece de especialistas, principalmente naqueles grupos que são microscópicos. Tá?